Sejam muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de conversar pela primeira vez com a Poliana Esteves. Poliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Prazer enorme estar falando com você. Poliana é psicoterapeuta e ela tem uma área de estudos que a gente nunca abordou ainda aqui no Jornada da Calma dessa forma, que é sobre os psicodélicos. Então, os cogumelos, as microdosagens, enfim, é um universo muito amplo que eu queria começar te perguntando, Poliana, um pouco sobre uma linha do tempo, porque eu tenho a sensação de que a gente, sensação não, conheço por alto, mas que a gente teve um grande boom de psicodélicos muitas décadas atrás, teve uma grande repressão, isso não, enfim, ficou meio amortecido, e agora a gente está vivendo quase uma efervescência, assim, uma panaceia de que tudo, então, tem a ver com os psicodélicos, e eles podem ser, enfim, úteis em muitas áreas. Qual é essa história, Poliana? Como, quando você começou a mergulhar nesse universo de estudos, é, por que que a gente teve esse momento e também o que que você sente que agora está propiciando a gente a poder olhar de novo para esses elementos? Sim, exatamente isso, né? Até quando eu comecei a me interessar pelos psicodélicos de início, obviamente, como todo mundo tinha um pouco do preconceito por tudo que foi passado pela gente. Qualquer psicodélico é uma droga, e é perigoso, e é viciante. Mas eu falo que assim, eu sou muito curiosa. Então, quando eu comecei a ver alguns depoimentos de resultado, eu falei, não, tem alguma coisa por aí. Deixa eu deixar o preconceito de lado e estudar, até para poder realmente ter uma opinião formada sobre isso, né? A gente não pode falar sobre algo que a gente não conhece. E até o último congresso que eu fui ano passado, psicodélico, que teve nos Estados Unidos, foi muito interessante, porque eles estavam até mostrando para a gente as propagandas que na época lá, né, nos anos 60, eram feitas contra os psicodélicos. E que muito veio por questão do governo mesmo, né? Por questão do governo, por questão também de indústrias farmacêuticas que sabiam que ali elas iriam perder muito dinheiro, né? E do governo eles falam assim, de não querer umas pessoas livres, de pessoas pensantes, né? Pessoas que é o que o psicodélico traz principalmente. Então, assim, já tinha muitos estudos sobre psicodélico nessa área, né? Para depressão, para várias coisas. E aí, por que que foi ressurgindo? Porque eles chegaram à conclusão que a gente está com muito problema de saúde mental, cada vez mais, né? Então, muita depressão, ansiedade, suicídio, e cada vez mais novos, né? A gente vê jovens, adolescentes, crianças, e eles chegaram numa fase que eles estagnaram. Nada mais fazer evoluir. Então, tinha aquelas pessoas resistentes à depressão que não tinha medicamento que fizesse a pessoa melhorar. As pessoas que voltavam da guerra, que nada fazia aquela pessoa conseguir se reintegrar à família, se reintegrar à sociedade, era tentativa de suicídio, era tentativa de suicídio. Então, eles voltaram a estudar os psicodélicos, principalmente para essas questões mais graves, né? E viram resultados incríveis. Então, começou nos traumas, né, principalmente de pessoas assim, que voltavam da guerra, depressão que não tinha resultado com medicamentos, pessoas em fase de câncer terminal, que também tá ali aquele medo da morte, várias sensações, e começaram a ver resultados incríveis. Então, todas as grandes universidades voltaram a estudar sobre o psicodélico. Quando a gente fala o estudo, é um estudo muito sério, né? Até mesmo, por exemplo, para eu ser terapeuta, para trabalhar com psicodélico, eu faço uma formação específica para isso, né? Tem o órgão nos Estados Unidos que autoriza. Então, assim, não é bagunça, né? É realmente algo muito sério. E eu fico muito feliz de ter voltado a ser estudado, porque realmente são resultados incríveis. Assim, eu vi pessoas tendo curas que antes realmente com nada mais iria conseguir, né? Então, a questão é a gente abrir a cabeça para poder entender realmente o que é e principalmente fazer com segurança, né? Tirando esses preconceitos. E tem muitos estudos científicos, já foram feitos mais de 500 mil estudos científicos na área. Então, assim, são as maiores universidades estudando, sabe? Então, assim, tem todo realmente a base para que possa ser feito de uma maneira correta. Né? Então, mas o preconceito, o medo, ele vinha justamente disso. Foi o governo mesmo tentando impedir e algumas indústrias farmacêuticas ali barrando, mas graças a Deus agora voltou com tudo mesmo. Vamos lá, eu acho que sempre quando a gente fala de preconceito, a gente também acaba lidando com emoções, né? Que é isso que você falou. Às vezes, quando você reforça preconceitos, você fica lidando com os gatilhos de medo das pessoas, né? Então você fala, Exatamente. é viciante, é isso, é aquilo, e aí então a gente sente coisas, talvez só de ouvir a palavra psicodélico aqui no Jornada da Calma. Mas eu ia propor que a gente fizesse
como se fosse um parênteses, assim, em todas essas emoções que a gente vê e a gente olhasse com curiosidade para ver, tá, mas o que que tem aí? O que que é, e como funciona no corpo? Qual é a maneira mais simples de explicar, Poliana, quando a gente está falando, de cogumelos especificamente, né? Qual é o princípio ativo? Não sei se é assim que a gente chama. é, e o que que acontece quando, dentro de um uso terapêutico, uma pessoa começa um tratamento com psicodélicos? Sim, não, isso é muito importante falar, porque assim, igual você falou, né, o medo, isso tudo é normal. Tem um estudo científico que ele comprova que o risco de vício, né, do cogumelo é quase inexistente, assim, e também eles analisaram várias drogas, o que poderia fazer mal para a gente, né, para quem está usando, e para as pessoas em volta. Pra você ter ideia, o que mais vicia e que mais traz danos para a gente e para os outros são as drogas lícitas, né, que seria o álcool e o cigarro. Depois vem a heroína, depois vem os outros, e o cogumelo está em último ali, então ele não tem risco nenhum de vício. O que acontece? Quando a gente fala de cogumelo, de psicologia, a gente pensa em droga. Eu falo por mim, assim, quando eu fui fazer a formação, eu tinha que fazer retiros para poder fazer. E eu meio louca, tenho morro de medo de perder controle. Quando eu fui, eu falei assim, gente, eu não vou fazer, porque eu vi muito filme americano de terror, e vai que é tráfico de droga, não sei o quê. Porque pra mim, olha que louca, mas porque pra mim era, tipo, sabe Boa Noite, Cinderela? Então, pra mim, eu ficava completamente inconsciente, eu não ia saber de nada, e muito pelo contrário, quando eu fui fazer o retiro, as pessoas andavam, iam no banheiro, voltavam, depois contavam toda a experiência. Falavam assim: você lembra? Você estava consciente? Ela, tipo, 100%. Eu falei, cara, que incrível. Então, assim, quando você toma o psicodélico, né, o cogumelo, por exemplo, o princípio ativo é a psilocibina. Então, o que que ela faz? Ela faz você ampliar os seus sentidos. Então, e ela faz o seguinte, ela dissolve, né? A gente tem a frase da dissolução do ego. Mas, na verdade, ela tira o fator crítico. Então, a gente tem, né, aqui na rede de modo padrão, no nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelos nossos julgamentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças. Então, ela diminui a atividade nessa área. Então, eu consigo olhar para as coisas de uma forma completamente diferente. Então, eu consigo olhar para mim, para as coisas que aconteceram na minha vida de uma forma muito mais leve, muito mais suave, sem aquele ego, sem aquele julgamento muito exagerado. E tem todos os efeitos fisiológicos também que a psilocibina tem. Ela tem a mesma estrutura da serotonina. Então, ela encaixa perfeitamente no receptor de serotonina. Então, ela vai melhorar o humor, ela vai melhorar a criatividade, ela vai melhorar sono, ela vai melhorar a parte sexual, tudo que a serotonina comanda no nosso corpo, ela vai melhorar. Além disso, ela faz a neuroplasticidade. O que que seria isso? Seria novas conexões neuronais. Então, durante 20 dias após eu usar o psicodélico, se abre o que a gente chama de janela de aprendizado, que é o nosso cérebro voltar a ser um cérebro infantil. Quando a gente tem ali lá para os 2 anos de idade, nosso cérebro está muito apto a aprender. Então, é por isso que uma criança, por exemplo, ela consegue falar 3 línguas ao mesmo tempo, fluentemente, sem se confundir. Então, nesse período, meu cérebro está muito maleável para aprender qualquer coisa. Então, eu consigo mudar comportamentos de uma forma muito mais fácil, porque essa neuroplasticidade está acontecendo. Então, eu consigo, sei lá, mudar um hábito alimentar, uma atividade física, aprender alguma coisa, estudar melhor, a memória melhora. Então, tem vários efeitos fisiológicos. E durante a sessão ela dura mais ou menos de 4 a 5 horas. Você está no controle o tempo todo. Você sabe tudo o que está acontecendo. Você, igual eu te falei, você levanta, você vai no banheiro, enfim. Só que você começa a acessar coisas que antes a gente não acessaria conscientemente. Porque tem a questão do ego e tem a questão do medo. Por exemplo, se a gente está conversando aqui e você vai falar alguma coisa que te traz um sofrimento, você consegue desviar o assunto. Tipo, você vê que está se emocionando, você, não, aí você muda de assunto. No psicodélico, não, ele vai te trazer aquilo para você resolver. Só que ele te traz aquilo de uma maneira muito mais suave. Você consegue ver aquilo de uma maneira muito mais infantil, com muito mais amor, com muito mais carinho. Então, você consegue realmente ressignificar as questões mais profundas. Você consegue trazer questões que antes a sua mente, por proteção, não deixaria vir à tona. Então, são todos esses benefícios, assim. Então, a viagem que a gente fala não é a viagem que a gente vê em televisão, por exemplo, aí eu vou ficar drogado, ver um monte de coisa louca. Não, você vai viajar dentro de você. Óbvio que o nosso inconsciente ele também é metafórico, então pode vir algumas coisas em cores, em mais, pode vir em sensação no corpo. E aí a função do terapeuta é justamente te ajudar a entender o que está surgindo na sua mente. Então, ajudar a entender, né, a te explicar, a ver o sentido daquilo e a ressignificar aquela questão, aquela situação. Mas assim, então você consegue, até mesmo situações com outras pessoas, você consegue ver
ter muito mais empatia pelo outro, sabe? Resolver as questões com o outro de uma forma muito melhor, assim. E também tem a parte de você consegue uma conexão com você maior, amor próprio, uma conexão espiritual maior. E são 4 horas de sessão, né? Então parece coisa pra caramba, e aí a gente vai resolvendo ali tudo que vai vindo também. Agora você citou esse fator de uma conexão espiritual, né? E quando a gente tem um convite para olhar para dentro, e isso pode ser de milhões de maneiras, né? Uma meditação te convida a olhar para dentro, um processo de terapia convencional também te convida a olhar para dentro, muitos rituais religiosos te convidam a olhar para dentro, enfim. Quando a gente tem esse fator subjetivo tão forte, a gente tem possibilidades de olhar para isso de muitas formas, né? Então a gente pode olhar do ponto de vista individual, então dentro da sua história, o que que isso significa. A gente pode olhar do ponto de vista médico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que teve um estresse traumático, então como essa pessoa vai ressignificar esse estresse. Ou a gente pode olhar dentro desse contexto mais holístico, assim, mais místico, de o que que isso diz sobre a minha conexão com tudo que acontece. Quando a gente fez o episódio sobre a ayahuasca aqui no Jornada da Calma, eu falei que eu tratava o assunto com muito respeito, assim, porque eu entendia que tinha tanto um significado eh, religioso e espiritual para culturas tradicionais e que aí isso, a hora que você tem esse choque cultural, tem sido, enfim, apropriado de algumas formas e experimentado e, enfim, a gente vai vendo como as coisas vão acontecendo e tem o olhar do pesquisador cientista ali, olhando então para o princípio e para o corpo, mas que uma coisa não estava exatamente dissociada da outra. Os cogumelos, eu acho que tem uma questão da gente tem um uso recreativo não regulado muito comum também. E então eu acho que a gente soma isso. Assim, tem um imaginário dessa viagem que vai acontecer e eu nunca tomei nenhum cogumelo, Poliana. Então eu também estou te perguntando como realmente uma pessoa que não tem o conhecimento e a experiência. Mas tem esse imaginário, então, do recreativo que acontece, ok. Tem esse ponto de vista mais científico que você está contando, então, uma sessão, um terapeuta te conduzindo e te ajudando a ressignificar depois. Mas eu fico pensando, o cogumelo também tem uma tradição espiritual, ele também está ligado a culturas tradicionais, a gente tem a história desse uso também ritualístico ou não tanto? Como é aqui no Brasil e no mundo? Tem, no mundo tem. Começou o uso do cogumelo, ele é super tradicional no México, através de uma mulher que ficou muito famosa, que é a Maria Sabino, e ela usava o cogumelo na família dela e na comunidade ali no México para curas, né? Curas físicas, curas espirituais, enfim. Aí um americano muito poderoso foi, utilizou, ficou encantado e quis levar para os Estados Unidos. E aí ele começa a perder um pouco essa questão mais amorosa, digamos assim, e começou a virar uma coisa, igual você falou, meio festa, meio, né, recreativo, enfim, mas a origem dele é totalmente nessa questão espiritual e ele respeitosa, tanto que sempre que a gente vai falar sobre a Maria Sabino, né, as pessoas têm loucura com ela, então no México ainda é muito essa questão desse respeito, o cultivo, essa questão toda, como seria a ayahuasca, né, lá para os índios, essa questão tem também. O uso recreativo de qualquer psicodélico, ele é muito perigoso, né? Eu até falo muitas vezes que as pessoas têm que ter muito cuidado com os retiros de ayahuasca, porque às vezes a pessoa que está aplicando ali, ela está super bem intencionada, gente, e fala assim, não, uma coisa espiritual. Mas quando a substância entra no corpo, que é o que eu acho mais incrível do psicodélico, por exemplo, a gente pode tomar a mesma dose, vai ser completamente diferente o efeito em mim do que em você. Porque ele vai fazer o que precisa em você, ele vai trazer o que precisa. Então, às vezes, traz questões que o outro não sabe como ajudar a solucionar. Então, quando você faz um psicodélico recreativo, primeiro tem que ter muito cuidado com a dose, né? Aquilo que eu falo. Remédio e veneno depende muito da dose. Mas as pessoas falam assim: eu tenho muito medo de ter uma bad trip. Eu falo, no consultório é tudo que a gente quer. Porque trazendo os seus monstros para que a gente possa solucionar e você fique livre desses monstros. Agora, se você tem realmente sozinho, que não tem ninguém que entenda, ninguém que vai te ajudar a solucionar, vai ser horrível mesmo, porque vai vir tudo, você não vai conseguir lidar com isso e como que vai ser a consequência depois, né? Então, por isso que o uso recreativo para qualquer psicodélico eu sou completamente contra.
Né? Eu falo assim, o psicodélico tem que ir realmente só num consultório, só com objetivo terapêutico, porque você nunca sabe, ah, eu vou tomar para ficar alegrinho, mas você não sabe se você vai ficar alegre ou não, você não sabe o que que você vai acessar, você não sabe qual vai ser o resultado, sabe assim? Então ele tem esse efeito da serotonina, mas na maioria das vezes ele vai te trazer os seus traumas para você poder resolver, até porque todo o acesso, toda a experiência depende de onde você tá, com quem você tá, qual música você tá ouvindo. Então, dependente do ambiente que você tá, vai influenciar em como vai ser a sua experiência. Então, eu falo, é uma técnica maravilhosa, tem um resultado incrível, que às vezes cai na descrença porque as pessoas estão usando de maneira errada, numa dosagem errada, né? Então, ficou muito essa coisa recreativa, o chá do cogumelo, não sei o quê. E isso realmente é péssimo, por mais que não tenha risco de viciar, de nada, mas dependendo da dose que a pessoa toma, é perigoso sim, da pessoa fazer alguma coisa, tomar alguma ação. Então, é realmente perigoso da pessoa depois desenvolver algo, porque trouxe uma coisa que ela não soube, obviamente, resolver, porque não tinha ninguém ali em volta também para isso, né? Mas tem uma coisa muito sagrada do cogumelo que é muito bonita. Por isso que eu trabalho só também, eu tenho formação em todos os psicodélicos, eu trabalho só com cogumelo, por ser essa coisa natural, sabe? Por ter essa fonte da onde veio, dessa Maria Sabino, sabe? Então tem toda uma cultura muito bonita em volta dele que a gente não fica sabendo, porque a gente só sabe realmente do uso recreativo. E tem, eu já vi alguns filmes, alguns documentários, estou tentando lembrar os nomes aqui e não está me vindo nenhum na cabeça, mas com certeza você sabe indicar também, Poliana. Porque nas plataformas de streaming, até tem uma enfim, já conversei com o Bruno aqui da Aquarius, que tem vários filmes e documentários a respeito. Acho que a maior parte estrangeiros, não lembro de ter visto um nacional, não sei se tem ou não, mas tem esse lugar do estudo e da curiosidade se aguçando, né? Então, acho que isso, as pessoas que enfim, se interessam pelo tema têm encontrado cada vez mais fontes. Você assistiu muitos filmes, leu muitos livros, o que você se lembra que você acha que para quem está, enfim, interessado em mergulhar mais no assunto, em saber mais, pode ser um bom caminho de começar, Poliana? Sim, eu acho super importante as pessoas que estão interessadas a ouvirem, para até, igual eu falei, né, para tirar o preconceito, para ver o quanto de ciência tem por trás, o como que funciona. Então tem sim, tem um documentário que está na Netflix que chama Fungos Fantásticos, que é maravilhoso. Inclusive os cogumelos que eu uso, eu compro diretamente do Paul Statement, porque ele é um cara, assim, um micologista apaixonado, e eu acho que desde da energia de quem planta faz diferença, sabe? Eu sou dessas. Então, esse Fungos Fantásticos é maravilhoso. Tem também Como Mudar Sua Mente. Cada episódio é de um psicodélico diferente. Ele fala bem a ciência por trás. O segundo episódio é sobre cogumelo, então eu recomendo muito ver. Tem um documentário também que foi o que me interessou a começar a estudar o psicodélico, que é Goop Lab, que é daquela atriz, esqueci o nome dela agora, uma loira. Ai, Ah, Gwyneth Paltrow, ela? isso, é dela mesma. O Aham. primeiro episódio é sobre psicodélico, e eles falam do cogumelo, eles até levam a equipe dela, acho que eles vão, se eu não me engano, para Jamaica para fazer o uso do cogumelo, também é interessante. E tem um também o último episódio de um documentário com a Oprah e o Príncipe Harry, que é Meu Eu Invisível. Todo o documentário é incrível, mas o último episódio ele é sobre psicodélico e de um cara que ele fala que ele tinha depressão, quando ele fez o psicodélico ele conseguiu entender que ele tinha sido abusado pelo padrasto, enfim, e consegue se libertar. Então tem muitos depoimentos também, tem mostrando ali todos os estudos, são todos esses documentários valem a pena para você poder estudar, para você poder se informar. Tem bastante livro também, mas eu acho que esses documentários são mais gostosos, mais fáceis de ler e de entender, né? Agora, na sua experiência pessoal, Poliana, com você e com as pessoas mais próximas, assim, como você sentiu a mudança que um protocolo e um tratamento trouxe? É realmente da água para o vinho? O entusiasmo com que enfim, os médicos e os pesquisadores abordam o tema é justificado ou tem também algum exagero, você sente? Não, é justificado. Eu falo assim, é muito incrível, mas assim, só passando para a gente poder entender. Mas eu falo assim, mudou a minha vida, a vida da minha família. Eu já fiz nos meus sobrinhos, nos meus pais, nas minhas irmãs, assim, né? Em amigos. E recentemente eu perdi a minha mãe. E eu fiquei muito mal, obviamente, né?
Mas assim, sabe quando você não tá conseguindo, tipo, levantar, eu já vi que eu não tava funcionando e eu fiz o psicodélico para poder me recuperar. E depois do psicodélico, meu entendimento da morte, assim, foi completamente diferente, assim, eu sou outra pessoa. Então, ele tem um efeito realmente muito rápido, ele é realmente maravilhoso e também ele não é só para resolver coisas ruins, né? Ele vem também muito para trazer o despertar do nosso potencial, para a gente poder ir além. A gente sabe aquela questão até daquele filme Lucy, né? A gente só usa 5% da mente. Então, essas novas conexões que faz, essas novas coisas, você consegue abrir muito mais a sua mente, você consegue usar muito mais o seu cérebro. Então, melhora a criatividade, melhora a inteligência, evita um monte de doença também. Você evita Alzheimer, você evita Parkinson, né? Com as microdosagens, por exemplo, meu pai toma as microdosagens nesse objetivo também, mas melhora muito, assim, tipo, realmente são curas incríveis. Mas, óbvio, tem gente que tem um super resultado em uma sessão. Tem gente que vai ter na segunda, que vai ter na terceira. Você sempre sai da sessão muito melhor, sem sombra de dúvida. Mas tem gente que sai, tipo assim, um problema super grave resolvido na primeira sessão. Vamos supor, um parar de fumar, um parar de usar drogas, enfim. E não é também quando a pessoa para de usar droga que era uma coisa que eu ficava assim, mas como é que você para de usar droga usando droga? Porque na minha cabeça era droga, né? De início, lá nos preconceitos, assim. Mas é Sim. justamente por esse senso de amor, de conexão com a gente. Então é como se fosse assim, eu não preciso mais fugir da minha vida. Eu consigo criar uma vida na qual eu quero estar. Eu não preciso mais agredir meu corpo. Eu não preciso mais me punir por determinadas coisas pelas quais eu estava me punindo. Então, realmente é um resultado que eu já fiz, estou formado em diversas técnicas, em diversas coisas, e eu nunca vi nada igual. E principalmente isso, é um resultado rápido, sim, né? Mas, óbvio, não é milagre, né? É muito assim, não é que é tipo assim, o psicodélico vai fazer milagre, não. Ele faz você acessar coisas, entender e conseguir ressignificar, se libertar de coisas, né? Que aí sim parece ter um milagre, que a gente acha que demora muito, até pelos efeitos fisiológicos que ele faz e tal. Mas até te convido para ter a experiência, porque assim, é incrível. Agora eu sinto muito quando a gente falou sobre alguns transtornos mentais, né, que são cada vez mais predominantes. Então, falamos de ansiedade, de depressão, e, enfim, a lista é extensa, né? Eu acho que a gente está vivendo de fato um momento em que está ficando muito claro que talvez o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida não seja tão compatível com a nossa natureza, né? Então, a nossa mente e o nosso corpo têm dado sinais de que a gente não está bem. Mas para além das patologias, né, e quando a gente tem isso, um diagnóstico e uma questão médica envolvida, muito do Jornada da Calma surgiu porque eu sentia que mesmo quando ainda não é um desenvolvimento de uma doença, mas a gente vive num ritmo que talvez esse ritmo já seja extenuante demais, talvez já não seja desse jeito que a gente queira viver. Talvez a gente precise trabalhar a nossa mente para ela, enfim, processar coisas que aconteceram, experiências que a gente teve, padrões que a gente se impôs, para poder viver de um outro jeito. Como é hoje a sua relação com a calma e a correria, né? Porque é isso, você estuda muito, vai a congressos, atende, tem um cotidiano que eu imagino que seja bastante cheio, assim, né? Tem essa correria envolvida. Mas como é hoje a sua relação com o tempo e com a calma? E quanto você acha que o autoconhecimento pode ajudar a gente a mudar, talvez, essa relação? Nossa, eu acho fantástico isso, assim, que você falou, esse propósito, né, do seu podcast, porque uma coisa que eu falo muito, assim, eu brinco assim, quando que a gente vai parar para avisar pro povo que tudo deu errado? Né, que essa coisa, essa fórmula que nos ensinaram de tipo, ai, cresce, estuda, casa, tem filhos, aí você vai encontrar a felicidade. Não é assim. Quem que vai avisar a gente a felicidade não tá aqui, tá? Não é assim, para que deu errado, parem de repetir esse padrão porque deu errado, né? Então, assim, vamos parar de estar tão no externo e olhar para o interno, né? Então, igual você falou, minha vida ela é uma correria, mas uma coisa que eu aprendi muito é assim, o que que é prioridade, né? Porque às vezes a gente está tentando muito, a gente tem que se perguntar para quê? Tipo, eu quero muito dinheiro, tá, mas para quê? Porque quando a gente vai na base, você vai ver assim, porque eu quero ter momento com minha família. Eu posso ter momento com minha família sem precisar de tanto dinheiro, sabe? Não que não seja necessário, mas assim, às vezes eu tô em busca de alguma coisa, sacrificando o que é o principal, sabe assim? Então, não, eu quero fazer tal coisa porque aí quando eu tiver tanto, quando eu tiver não sei o que, eu vou poder ficar mais calma. Cara, será que você vai chegar ali? Então, viver mais o hoje, assim, uma coisa que eu coloco muito em mim, assim, que eu trabalhei muito, é estar no momento presente. Então, por exemplo, se eu tô aqui com você, eu tô aqui com você.
sabe? Assim, eu tô aqui 100%, minha cabeça não tá pensando em mais nada, eu tô aqui. Então, quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, mas na hora que eu estiver com a minha família, eu tô com a minha família, eu tô ali. Eu acho que a gente se perdeu muito nisso, a gente nunca tá onde a gente deveria estar, né? Teve um dia que uma paciente veio e falou assim, nossa, eu tô com problema de memória. Às vezes eu passo o shampoo na cabeça e fico assim, gente, eu já passei. Eu passei isso 2 vezes, falei, você não tá com problema de memória, você não tá ali. Você tá lavando a cabeça, mas a sua mente está em outro lugar, né? Então não é problema de memória, é um problema de a gente não consegue mais estar conectado, a gente não está mais conectado na gente. Então é uma frustração que a gente fica tentando achar que, tipo assim, quando eu casar, quando eu emagrecer, quando eu não sei o quê. Não é. Essa frustração, esse vazio é justamente a gente não se olhar, né? E essa calma, ela só vem quando eu consigo me olhar. E uma coisa que eu falo, que assim, a gente às vezes está muito inquieto, às vezes você sabe que você fala assim, não tá legal, você não sabe o que que é, mas você sabe que não tá legal. Eu falo, isso é ótimo, porque é seu corpo, a sua alma dizendo, filha, você não tá vivendo o que você veio para viver. A sua vida não tá legal. Só que a gente não para ouvir o sinal do nosso corpo. A gente continua no automático, né? Então, assim, se você tá se sentindo inquieto, se tem alguma coisa na sua vida que tá te incomodando, se você acha que você pode mais, não tá legal, escuta o seu corpo, sabe? Assim, escuta. Então, o que é que não tá legal? O que é que tá me incomodando? E como eu começo a mudar isso, né? É olhar para dentro, é você poder se acolher, se entender. E tá tudo bem a gente mudar, tá tudo bem a gente não seguir o padrão de tem que ser assim, né? Eu sempre falo, não se mede com a régua de ninguém. Se mede com a sua régua, sabe? O que é realmente o seu sonho, o que foi imposto pelas pessoas, o que foi imposto pela sociedade, pela sua criação, né? Então, assim, porque quando a gente está vivendo o nosso propósito, quando a gente está conectado com a gente sente paz. Mas óbvio, né? Eu falo assim, meu objetivo com os pacientes é você vai ter uma vida não sem esforço, porque o esforço é necessário, mas sem sacrifício. O sacrifício ele não é necessário, né? Então, se a gente faz as coisas muito, eu falo principalmente quem é mulher e a gente está tentando ocupar espaços, enfim, a gente faz tudo muito sangrando, tudo com muita culpa, tudo com muita carga, muito pesado. A gente precisa conseguir fazer as coisas de uma maneira leve, a gente só vai conseguir fazer isso conectado com a gente. Então, a gente começar a desacelerar e ver o que realmente é prioridade na nossa vida, né? E não querer cumprir papéis. Acho que isso é o principal que eu tento aplicar em mim todos os dias. Nossa, eu acho que tem conseguido, Poliana. Essa conversa para mim é um exemplo disso, assim, como a gente pode passar por temas tão complexos e que mobilizam tanto, mas centrado, assim, né? Eu acho que sem a gente se perder da gente, que no fim é o maior, acho que é a maior conquista que a gente pode ter, né? Assim, passar por essa experiência de estar aqui encarnado na Terra, vivendo essa vida, mas sabendo quem a gente é, como a gente sente, como a gente pode também se conectar mais com as outras pessoas e talvez florescer nesse lugar de criatividade que você trouxe também, nesse lugar de brilho com a vida. Queria te agradecer demais, Poliana, que delícia conversar e acho que expandiu muitos horizontes. Que bom, obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer enorme, você tem uma energia deliciosa, amei estar aqui com você. Obrigada, Poliana. E obrigada a você, companheiro de jornada, que topou estar aqui com a gente hoje. Talvez num assunto que tenha te desafiado em alguns momentos. Conta pra gente o que você sentiu e o que você pensou. E procure também a Poliana para conversar. Enfim, aqui no Jornada da Calma a gente sempre traz pessoas muito interessantes para a gente poder abrir uma porta. E aí a gente vê onde essas portas vão levar a gente. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.